Bem-vindos, bem-vindos ao curso História do Direito. Bom dia a todos. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos lá. Vamos colocar na tela um acompanhamento, já que eu estou sentindo muita falta de um quadro para poder ir apontando e fazendo anotações ao longo da nossa aula. Então, já que não temos um quadro, vou deixar aqui ao lado uma imagem que a gente vai acompanhando. Bom, eu sou o professor Fernando Najib, eu sou professor efetivo da Universidade Federal da Bahia desde 2019 e estou atualmente responsável pelas disciplinas de Teoria e História do Direito. Tá? Tenho algumas turmas em ambas as disciplinas, compartilho essas disciplinas também com alguns outros professores que ficam responsáveis por outras turmas. Na medida em que eu vou lecionar essas duas disciplinas nesse semestre, tanto Teoria do Direito quanto História do Direito, inevitavelmente a gente vai acabar compartilhando algumas perspectivas. Tá? Então, vocês vão ter aqui na disciplina História do Direito uma disciplina preocupada em discutir alguns aspectos teóricos do direito. Nós não vamos somente falar em histórias, tá? Nós não vamos somente falar em eventos do passado, mas quando nós estivermos discutindo os sistemas jurídicos do passado, nós vamos estar preocupados também com algumas questões teóricas, né, em que a história nos contribui, nos auxilia a discutir questões fundamentais sobre o direito. Assim como aqueles que vão estudar teoria do direito também vão estar ali lidando com algumas questões históricas. Afinal de contas, toda teoria do direito também está inserida num certo contexto histórico. Tá? Não é a primeira vez que eu leciono essa disciplina, né? Já trabalhei nos semestres anteriores com ela, então a gente já tem nas duas, aliás, então a gente já tem uma bagagem de materiais selecionados para vocês. Eu já tenho aqui uma certa compilação, né, de vídeos, de documentários, de podcasts, de capítulos de livro, vários materiais em PDF, tudo, claro, de acesso gratuito, que vai ser disponibilizado para vocês, tá? Então, vocês vão ter aí um semestre bastante rico em fontes para o estudo de vocês. E, além disso, nesse semestre nós temos também monitores que irão auxiliar os estudos de vocês, pessoas que já trabalharam anteriormente, né, nessas disciplinas, já cursaram já passaram por essa etapa do curso e, portanto, vão com a sua experiência poder auxiliar também os estudos. Tá? Vamos ver aqui, vamos passar aqui a imagem. Eu trouxe aqui uma lista de informações que a gente não pode deixar de dar na primeira aula, antes da gente começar a discutir qualquer questão de conteúdo. Primeiro eu tenho que destacar, vamos lá. Primeiro a gente tem que destacar que a nossa comunicação, ela deve se dar predominantemente pelo fórum, tá, da disciplina. Vocês já, espero, né? Vocês já entraram na página do Moodle, já observaram ali que existe a opção do fórum, e a nossa página do curso, ela é organizada por semanas. Vocês ainda não, por tópicos, e cada tópico vai ser relacionado a uma semana de estudos. Tá? Vocês ainda não conseguem visualizar todas as semanas do curso, elas ainda estão ocultas para vocês, mas em breve eu vou disponibilizar semana a semana todos os tópicos, os textos, os materiais para as próximas aulas, para um planejamento. E eu espero que vocês utilizem o fórum, porque dentro de tudo que foi
discutido nesse último ano sobre o ensino à distância, sobre as nossas abordagens didáticas. O fórum ele foi destacado como uma das formas da gente interagir mais, aumentar mais a nossa interação e participação, que eu acho que é algo que está todo mundo sentindo falta, né? Todo mundo que está vivenciando esse último ano e meio de pandemia, de distanciamento, está sentindo falta de uma maior interação com os colegas, com os professores, porque isso é muito importante dentro do ambiente universitário. Então, ainda que vocês tenham, eu imagino, vão fazer um grupo de WhatsApp ou vão fazer algum outro grupo em redes sociais, seria muito importante que vocês lembrassem de também participar do fórum, porque ali nós temos um registro das questões, das dúvidas, e ali também vai poder participar o professor e os monitores, tá? Os monitores, durante essa semana, eles também vão se apresentar ali, deixar os seus contatos para que vocês possam conversar com eles e tirar dúvidas e mesmo compartilhar experiências, tá? Eu sempre tenho que lembrar a todo mundo para que vocês utilizem o seu e-mail UFBA, o login, porque esse login ele é necessário para ingressar tanto nas reuniões do Google Meet, quanto para ter acesso, eventualmente, a materiais no Google Drive. Porque se vocês utilizarem outro e-mail, vocês vão precisar pedir autorização, né? E aí isso atrapalha bastante o andamento, principalmente das reuniões. E então não se sintam rejeitados se vocês não tiverem o acesso autorizado. Vocês têm que lembrar de trocar o seu login e utilizar o ufba.br, tá? Além disso, eventualmente os alunos me perguntam assim, professor, será que a gente deve deixar para fazer perguntas no final da aula ou coisa parecida? E eu exalto para vocês a possibilidade da gente conversar ao longo da matéria, né? Eu sei que até agora a gente não conversou em nada, é só eu aqui falando, né, um monólogo para vocês. Mas, ao longo da aula, é bastante importante a participação de vocês, tá? Isso porque eu já tenho, já conheço razoavelmente a matéria, já estudei esses temas e já dei aula sobre isso. Então, eu imagino que vocês, às vezes, fiquem entediados com a aula, ouvindo o professor, mas se vocês ficam entediados com a aula, eu fico ainda mais, porque eu já ouvi essa aula muitas vezes. Então, o que eu não ouvi é a participação de vocês, né? O que vocês têm a contribuir, quais são as suas dúvidas, as suas questões. Então, é isso que torna a aula mais interessante. Se não para vocês, pelo menos para mim. Então, eu gostaria de ouvir mais de vocês ao longo das aulas, porque esta é outra coisa que todo mundo sentiu falta nesse último ano, tá? Maior participação, mais conversa, mais discussão, mais debate, tanto entre os alunos quanto entre os professores, tá? Na sala de aula, era mais fácil, eu ficava, por muito frequentemente, ficava andando, né, entre as pessoas, e aí eu apontava assim, Guilherme, o que você achou dessa questão? Né? Ou Beatriz, e agora eu só vejo os rostinhos de vocês aí nos quadradinhos, mas isso faz parte da nossa necessidade de adaptação, né? Então, de vez em quando eu vou chamar a atenção de vocês, espero que não levem a mal. É só uma forma da gente reforçar a nossa participação. E sempre, quem quiser fazer pergunta, sinta-se muito à vontade. É melhor levantar a mão primeiro, porque daí a gente organiza melhor o microfone. Tá? Só peço para que evitem depender somente do chat, porque às vezes eu não posso ler o chat durante a apresentação, ou se às vezes tem muitos comentários no chat, às vezes a gente perde, tem que parar para olhar, confunde um pouquinho, tá?
Uma outra coisa é a frequência de vocês. A gente não vai, obviamente, fazer chamada, como tradicionalmente a gente fazia, né? Mas o sistema, né, o Moodle, ele registra a frequência de vocês. Toda vez que vocês fazem o login no sistema, o tempo, quantos minutos vocês ficam ali na plataforma, tudo isso é registrado. Todos os materiais que vocês clicaram, todos os links, todas as abas as quais vocês navegaram ficam registrados, né? Então, se o professor tiver um acesso de psicopatia e quiser, digamos assim, observar todos os passos virtuais de vocês, né, existe essa possibilidade. Por que eu digo isso? Não que eu vá fazer isso, mas o sistema ele emite alertas quando os alunos não estão mais logando, abrindo as páginas, fazendo a presença, né? Não estão mais presentes no ambiente virtual. Então é muito importante que vocês observem essa presença, não dependam somente de receber o link do Google Meet por um grupo ou coisas assim, tá? Entrem sempre na página, é bem importante que vocês usem a página do curso, naveguem por ali, tá? Até aqui ficou claro? Como é que as coisas estão aí? Ana Clara, Ana Gabriela, Milena? Bacana. Tudo aqui, professor. Bom, então eu vou falar também das avaliações, porque a avaliação é um momento em que todo mundo fica um pouco tenso, um pouco preocupado. Como será que vai ser a avaliação? Será que vai ser fácil ou difícil, né? E eu preparei aqui uma nova forma de avaliação, tá? Eu não vou dizer que é específica para os tempos de pandemia, porque eu já desenvolvi essa forma de avaliação anteriormente. Mas ela é, de fato, algo que vem de uma preocupação minha em aumentar a autonomia dos alunos, em aplicar um processo construtivo, né, de construção do conhecimento. Então, esse semestre a gente vai fazer uma avaliação que eu acho que vocês não fizeram antes, tá? Mas antes disso, eu vou comentar a avaliação mais tradicional, tá? A gente vai ter uns 2 questionários, tá? Que vão ser questionários, né, com questões dissertativas, os quais vocês terão que responder questões baseadas nos textos, tá? Os questionários, eles vão estar focados em organizar o estudo de vocês, em permitir que vocês façam uma leitura mais aprofundada dos textos e façam, por sua vez, uma síntese do conhecimento estudado ao longo do semestre, tá? Então, os nossos questionários, eles não serão uma avaliação com um grau alto de dificuldade, tá? Questionários não são avaliações difíceis. Porém, os questionários são avaliações que demandam tempo, tá? É uma atividade que vocês não vão fazer em meia hora. Diferente de uma prova de verdadeiro ou falso ou de múltipla escolha, que pode ser difícil, mas pode ser resolvido também muito rápido. A nossa avaliação, ela não é difícil, mas ela demanda tempo, tá? Então vocês têm que reservar um bom tempo para a leitura dos textos, para a dissertação das respostas de vocês, tá? Então não deixem para a última hora. Então, para o lado de vocês, não deixe para a última hora. Do meu lado, o que eu vou fazer? Eu vou dar um prazo bastante extenso para as respostas, tá? Eu vou dar vou anunciar as questões com antecedência e vou dar bastante prazo para que vocês entreguem o questionário. Ficou claro, né? Até aí,
Estamos no mesmo pé. Professor, Sim, pode uma falar. dúvida Railane. sobre a plataforma que a gente vai fazer esse questionário. Qual vai ser? Sim. Você já tem uma ideia? Isso, a gente vai fazer tudo pela página do Do Moodle. Moodle, lá no Tá? fórum? Então, ali eu vou abrir uma aba, avaliações. E nessa aba de avaliações, vocês vão ter acesso ali ao primeiro questionário. Aí nesse primeiro questionário, ele vai estar disponibilizado com um prazo em que ele fica disponível para vocês e depois ele se encerra. Tá? Vou deixar um prazo de algumas semanas para que vocês tenham acesso às questões. Preferencialmente, copiem essas questões, utilizem um material próprio, as suas anotações, um arquivo de Word, coisa assim, para que depois vocês tenham isso posteriormente. Mas as respostas vão ser colocadas no espaço, na própria página. Tá? Porque quando a gente abre o questionário, tem também um espaço ali para responder as questões. O sistema, maravilhoso sistema da UFBA, ele salva os rascunhos também. Tá? Então, se você colocar ali, quiser escrever ali, de repente caiu a luz ou coisa assim, consegue salvar. Tá? Mas eu sempre recomendo que você também tenha o seu próprio backup das suas informações. Tá? E aí, ao final, você tem que concluir a atividade e enviar a atividade. Isso também é importante. E, surpreendentemente, muita gente esquece de enviar. Tá? Então, em relação ao questionário, é isso, tá? Não vai ser um questionário baseado em comentários do professor na sala de aula, não vai ser um questionário baseado nas suas opiniões sobre X ou Y, sobre as matérias. Vai ser baseado nos textos, tá? Então, esse é o guia, porque ele serve de guia de estudos para vocês, tá? Diferente de quando a gente lê um texto ou ouve uma aula do professor e aí rapidamente esquece, porque aquilo não se conecta com mais nada no nosso cérebro. Quando a gente... A intenção dessa avaliação é fazer com que vocês criem laços, tanto de conhecimento quanto de memória, em relação ao conteúdo que a gente vai abordar. Então, a gente vai ter aula, a gente tem um material, mas vocês vão precisar ler o material, vocês vão precisar escrever sobre isso com as suas próprias palavras, e vocês vão ficar com esse material aí para o resto da vida. Então, mesmo se vocês esquecerem do conteúdo, vocês conseguem resgatar aquele arquivo e aí rapidamente, nós esperamos, o cérebro de vocês vai lembrar do que foi aprendido, da aula, do conteúdo e etc. Né? Pelo menos essa é a metodologia, esse é o que diz aí a nossa expectativa. Tá? Segunda avaliação, que é a mais interessante, é a que vai gerar mais dúvidas também, né? Ela tem a ver com dicionários. Dicionários, eu vejo que eles estão saindo um pouco de moda. Quando estava na escola, a gente tinha uma aula só para lidar com questionários, aprender a usar dicionários, né? Aprender a usar dicionários. E um dicionário, ele é um instrumento muito importante. Claro que o dicionário da língua portuguesa, às vezes, não é algo que a gente considera muito relevante. Mas, num curso universitário, é muito frequente que a gente use como material de referência um dicionário de filosofia, dicionário de sociologia, dicionário de política, dicionários de conceitos relevantes para a nossa matéria. Tá? Na história também é muito relevante um glossário ou dicionário de conceitos históricos. Então, o que nós vamos fazer esse semestre envolve que cada um de vocês se organize em uma equipe, e aí vejam o seguinte, essa equipe ela pode ser formada por uma pessoa só, pode ser uma equipe solitária, individual, pode ser formada por duas pessoas,
Então, você pode fazer esse trabalho em dupla ou pode ser formado por 3 pessoas. 3, não 4, 3. Tá? Então, pode ser feito em trio. Por que eu estou falando isso repetidamente? Né? Porque, dada a minha experiência em sala de aula, eu sei que alguém vai me perguntar, professor, pode fazer em 4, mas o fulano ficou desassistido. Não. 1, 2 ou 3. Essas são as opções. Essas são a quantidade de membros das equipes. Tá? Todo mundo, ou faz sozinho, ou em dupla, ou em trio, vai ficar responsável por um verbete. Tá? O que é um verbete? É uma palavra, ou é uma expressão, ou é o nome de alguém que remeta a um conceito relevante na história do direito. Então, como a gente vai ver ao longo de todo o curso, o estudo do direito é marcado por o uso de conceitos jurídicos. E esses conceitos jurídicos, muitas vezes, são imaginados como conceitos universais, como conceitos definidos de maneira estática, como conceitos fundamentais. Portanto, conceitos que teriam uma essência. Talvez você já tenha ouvido uma discussão assim, qual que é a essência do conceito de família, ou de propriedade, ou de liberdade. E aí uma pessoa fala sobre o conceito de igualdade. E aí a outra pessoa diz, não, mas você não entendeu nada, porque no fundo o conceito de igualdade ele significa isso. E aí a outra pessoa diz, não, mas significa outra coisa. E aí nós temos toda uma disputa sobre significados de conceitos jurídicos, políticos, sociais, econômicos, etc. O que eu quero de vocês ao longo desse semestre, então a gente vai ter bastante tempo para discutir sobre isso, é que cada um de vocês se dedique especialmente a uma palavra, ou uma expressão, ou ao nome de algum autor, pode ser também, ou de algum personagem histórico. Tá? Que vocês se dediquem a estudar os significados desse verbete e incorporem esses significados dentro dos estudos na perspectiva da história do direito. Se eu usar uma palavra muito comum, como por exemplo, Estado moderno. Veja, não é uma palavra, eu já qualifiquei aqui. Ou somente Estado, fica bem genérico. Se eu fizer um verbete sobre a palavra Estado, eu vou começar com o significado que a gente chama vernacular. Né? O que geralmente as pessoas entendem como Estado? E aí isso coincide com um dicionário da língua portuguesa. Eu digo Estado, geralmente significa tal coisa. Aí talvez eu mencione um pouco da etimologia. Né? A palavra Estado vem do latim, tem tal e tal conotação. Isso é muito simples, isso é bem rápido. Mas isso não é a parte interessante, isso é só a introdução. O que é a parte interessante? Como a gente inclui o Estado, a palavra, o conceito, na história do direito. E aí a gente vai discutir que a partir de que momento que é relevante esse conceito, Estado, na nossa história do direito. Quando a gente fala da construção das pirâmides do Egito, elas eram obras públicas? Elas eram parcerias público-privadas? Elas estavam no orçamento do Estado? Faz sentido falar em Estado? Em tal e tal e tal período? Na Idade Média?
Você tinha um rei que era chefe de Estado? Qual que é a relevância disso? E aí a gente vai ver, em especial essa palavra, eu destacaria que ela faz mais sentido do ponto de vista de conceito na modernidade. Tá? Com o surgimento dos estados modernos. Né? E aí como que isso se conecta com o direito? Qual que é o significado jurídico da palavra Estado? E como que existem transformações no significado de Estado dos últimos 200 anos para cá. Um Estado soberano, um Estado nacional. Então, no desenvolvimento do texto, vocês vão apontar para outros conceitos. Que Estado vai estar conectado com soberania, ou com nação, ou com outros verbetes. Entenderam mais ou menos a lógica? Depois a gente vai ter mais tempo para explicar os detalhes sobre isso, tá? Mas esse é o panorama. Alguém pode pegar um conceito que já foi visto como estático, mas hoje se reconhece como dinâmico, como, por exemplo, a família. Família é um verbete muito interessante, porque claramente existe uma definição social e cultural, histórica, de família, que varia ao longo do tempo. Mas a fixação rígida do conceito de família faz parte de uma disputa no qual o próprio direito teve um papel muito importante. A ideia de que o direito civil elenca um tipo de família durante muito tempo e, de forma relativamente recentemente, né, há uma transformação nas fronteiras desse conceito. Né? O que não era juridicamente aceito como família há poucos anos atrás, há poucas décadas atrás, hoje é. Então a gente tem um exemplo muito recente da transformação, o alargamento, da definição de um conceito jurídico. Se a gente vê isso em pouco tempo, né, então imagina em perspectiva histórica, né, de diferentes culturas, diferentes civilizações. Essa é a perspectiva que a gente pode adotar nesse trabalho. Tá? Porque talvez isso não soe tão forte para vocês, porque vocês não tiveram essa formação ainda. Então vocês não tiveram a oportunidade de aprender errado, como a maioria dos juristas. Mas até pouco tempo atrás, todo mundo que estudava direito civil trabalhava com conceitos como se as coisas viessem desde Roma até hoje iguais, inalteradas. E como se nós fôssemos a continuação, por causa do direito civil, da família romana. Entenderam o que eu quero dizer? Tá? Então, felizmente, vocês ainda não tiveram a oportunidade de aprender errado para ter que desconstruir o erro. Tá? Mas a gente vai, já desde o início, perceber que não é assim. Tá? E assim vocês podem adotar qualquer tema que seja de especial interesse para vocês. Vocês, professor, eu estou estudando aqui história do direito, mas o que eu gosto mesmo é de direito penal. Então, pegue um tema que esteja conectado com direito penal, ou constitucional, ou civil, ou qualquer coisa. Tá? Fiquem bem livres a respeito disso. Ou você pode dizer assim, eu quero estudar um determinado autor. Tá? Se ele se conecta com a história do direito, vocês podem fazer com base nesse autor, tá? As contribuições, tudo mais. Dúvidas? Eu quero ouvir um pouco de vocês agora, porque eu falei um monte de coisas, quero ver se vocês estão acompanhando. Vamos lá.
Professor, bom dia. Sim. Quanto a esse trabalho, onde eu escolho um conceito ligado ao direito, já tem um modelo de texto assim que a gente tenha que produzir? Eu vou passar para vocês alguns exemplos, tá? Tanto exemplos de dicionários quanto exemplos de verbetes. Até aqui do meu lado eu estou com um dicionário de teoria e filosofia do direito. Esse eu achei... Eu ganhei de um colega e aí eu achei bastante relevante como exemplo, assim, depois eu menciono um pouco mais outros. Tá? O dicionário de política do Bob é um exemplo excelente. Nós temos dicionários de conceitos jurídicos que estão sendo publicados no Brasil mais recentemente. Recentemente que eu digo nos últimos 10 anos. E então eu vou passar para vocês alguns exemplos assim. Eu também já fiz essa atividade, um precursor desse trabalho, anteriormente, tá? Eu dei aula também na Universidade Federal do Paraná, e aí eu peguei a disciplina, eu trabalhei com a disciplina Direito Romano, e Direito Romano tem muitos desses conceitos, dessas palavras, assim, que a gente trabalhou com significados especiais, e aí eu posso compartilhar com vocês esse material, tá? Uma coisa que eu talvez não tenha enfatizado para vocês é o seguinte: cada um de vocês vai trabalhar com o seu verbete, como eu mencionei. Porém, vocês não vão deixar para a última hora para entregar o trabalho, né? Vocês não vão... A gente não vai esperar o final do semestre para encerrar, para concluir essa atividade. Isso vai nos dar tempo do quê? De juntar esses verbetes todos em uma obra coletiva. Então, ao final do nosso semestre, vejam vocês, a gente vai ter feito alguma coisa. Vocês entraram na disciplina, começaram hoje, quando vocês terminarem, vocês vão ter alguma coisa, refletindo essa trajetória do nosso semestre. Tá? Então, a gente vai reunir esses verbetes em um texto, em um trabalho, em um dicionário de conceitos jurídicos. Então, eu espero que isso seja algo que contribua para o desenvolvimento e para a formação de vocês. Como um dicionário próprio do curso, João Pedro comentou. Pode comentar aí, João Pedro? Eu não sei se eu entendi a pergunta. Bem, então é por isso que eu peço para que vocês usem o microfone, tá? Porque senão eu vou ter que parar para ler, depois parar para esperar, então eu fico confuso. Uma pergunta. Pode falar. Professor, Fala, João. o que eu perguntei foi em relação a... bem o que o senhor explicou mesmo. A gente vai, no final do semestre, esses verbetes através o que vai ser como se fosse um próprio dicionário do curso montado pelos alunos com o auxílio do senhor, né? Isso mesmo. Então, vejam, ninguém no primeiro semestre, Pronto, muito segundo, obrigado. ou primeiro ano da graduação, ou mesmo fazendo uma disciplina, vai escrever uma obra jurídica extensa, um tratado ou coisas assim. Quer dizer, tem alguns meio malucos assim que fazem, né? Mas não é muito razoável. E é uma brincadeira, chamar a pessoa de maluco, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: vocês, nessa etapa, já podem construir um verbete bem feito. Tá? Fazer uma boa descrição, uma boa revisão bibliográfica sobre uma palavra. E aí, coletivamente, a gente faz uma obra legal que, ao mesmo tempo, reflete a trajetória de vocês e, ao mesmo tempo, pode ser útil para vocês ao longo do curso ou mesmo para outras pessoas. Vai ser algo que vocês podem compartilhar. Ok? Então, Pedro, por favor. Certo, é uma dúvida bem rápida. Vai ser só um conceito por dupla, né? Ou por uma pessoa, ou trio. Isso, exatamente. Então, vocês vão ter que escolher
Um conceito Certo. por Obrigado. equipe. E, Professor, sim, sobre o valor dessas avaliações, tanto o verbete quanto o questionário, já tem se definido? sim. O verbete ele vai ser a maior parte da nota, tá? Vai ser 60%. E os questionários, pelo que eu estou planejando, vão ser 2, cada um 20%. Tá bom, obrigada. Eu vou deixar um pouquinho não vou confirmar isso agora, porque eu vou ver se uma coisa ou outra for dar muito trabalho, eu adapto. Tá? Um pouco para mais, um pouco para menos de cada uma dessas coisas. Mas esse é o panorama. Tá? Que mais? Não vou falar ainda sobre o limite de laudas, mas eu vou dar uma sugestão de quantidade de texto, de palavras que vai ser necessário. Tá? Outra coisa é como que vocês vão escolher esse verbete. Vocês têm autonomia, tá? Para escolher a palavra que vocês quiserem. Eu vou pedir, é lógico, que vocês não se repitam, tá? Então, que uma equipe não faça a mesma palavra que outra equipe. Tá? Então, vocês vão ter que ter uma diplomacia aí. A gente vai usar o fórum para isso. Por isso que é importante o registro, porque quando vocês falam, fica ali uma ordem, fica a hora que cada um falou. E eu vou também sugerir algumas palavras, para quem não souber o que fazer, ou coisa assim, né? Mas, essa semana, a partir de agora, vocês já também podem utilizar o fórum e dizer assim, professor, eu quero fazer sobre tal palavra. E aí vocês também já vão estar ganhando uma prioridade ali sobre aquele assunto, tá? Caso haja alguma disputa, entenderam? Sim, professor, entendemos. Legal. Então eu acho que essa vai ser uma atividade bem produtiva, tá? Vai dar a oportunidade para vocês exercerem essa autonomia, para vocês escreverem o seu próprio conteúdo, tá? E compartilharem esse conteúdo. Vai ser muito importante que vocês também observem o que os seus colegas estão fazendo, que vocês cooperem entre si, tá? Isso não é uma competição. E talvez isso seja relevante também, porque uma coisa que eu gosto de lembrar para as pessoas, né? O ambiente virtual ele pode tirar um pouco essa perspectiva, mas os anos que a gente passa na universidade, eles são muito importantes para a formação de todo mundo, mas eles também podem ser importantes do ponto de vista profissional, ou mesmo do ponto de vista pessoal. Tá? É na graduação que muita gente encontra a pessoa que vai se casar, ou encontra a pessoa que vai formar uma parceria de negócio, de trabalho, uma sociedade. Tá? Vocês até estranharam, né, quando eu falei isso. Milena, o que é isso, né, professor? Tá muito cedo para falar sobre isso. É verdade, claro, mas é porque eu tive colegas que no primeiro semestre começaram se conheceram na festinha de primeiro semestre e se casaram. Então, não é incomum, né? Mas também não é muito relevante, né? Parece não ser muito relevante. Mas o que eu estou dizendo com isso? O que eu quero dizer com isso? Não é para vocês desenvolverem relacionamentos afetivos, pelo menos não nesse sentido. Mas é não esquecerem que a universidade tem essa dimensão pessoal, social, que é importante, de formação de redes de colaboração. Tá? Então estejam abertos a isso.
a colaborar com os colegas, a não competir com os colegas, porque uma boa parte das pessoas tem mais ou menos a mesma idade, então vocês vão interagir com essas pessoas, né, posteriormente, do ponto de vista profissional. Isso pode ser muito relevante para vocês, tá? Então não esqueçam disso. Outra coisa, o horário da aula síncrona, eu coloquei a gente tem um horário oficial reservado, mais extenso do que havia nos semestres anteriores, tá? Eu coloquei o horário de início da nossa aula 9h10. Dá para a gente começar sem atraso, sem gente entrando depois. Eu sei que sempre quando a gente muda o horário, as pessoas também mudam o atraso. Atraso é dinâmico, né? Mas eu espero que não haja atraso, porque há um intervalo, né? Quem faz disciplinas antes ou coisas assim, não se afobar em relação a isso, tá? Vamos passar aqui. Okay. Eu misturei os slides. Mas eu queria começar falando, e aí muito brevemente, a gente não vai se estender muito nessa aula inicial, porque assim, toda semana a gente vai ter um material de aula, que é um texto de leitura obrigatória, que vai se resumir a um capítulo de livro, ou um artigo publicado, e às vezes o mesmo capítulo pode ser, o mesmo texto pode ser útil para mais de uma aula, tá? Então não necessariamente vai ser um volume muito grande de conteúdo obrigatório, mas sempre vai ter um conteúdo obrigatório, um conteúdo complementar, às vezes um vídeo ou coisas assim, tá? Também vou fazer uma lista de filmes, para quem quiser ver filmes que sejam úteis para a história do direito, tá? Mas eu vou falar um pouco nessa aula, rapidamente, sobre funções da história do direito, objetos e como que a gente vai adotar, que tipo de perspectiva a gente vai adotar, né? Railane. Professor, sobre o seu material complementar, eu percebi que já está lá na página do AVA, só que eu não percebi uma organização. Então, tipo, é naquela ordem que ele está colocado, que a gente vai ler, o senhor vai dizer Sim, qual não, devemos escolher. tem um tópico que eu deixei ali como materiais complementares, mas tá uma bagunça. Eu não quis saber como é que a gente vai ler. Depois eu vou organizar uma ordem ao longo dos diferentes conteúdos das semanas, tá? Ali era mais um repositório, assim, de links que eu fui anotando e fui colocando ali, tá? Mas depois eu vou fazer uma ordem temática. Certo, obrigada. Tá bom? Legal. Muito bem. A primeira coisa que a gente precisa discutir na disciplina História do Direito geralmente envolve uma reflexão sobre o sentido da disciplina, sobre a função da disciplina, tá? Às vezes envolve também responder a uma questão dos mais velhos, digamos assim, de quem viu a formação das outras pessoas, quem viu o impacto da formação da história do direito, ou melhor, da disciplina História do Direito na formação de outras pessoas já formadas em direito. Por que eu estou dizendo isso? Porque a disciplina História do Direito, ela pode ser oferecida de maneiras muito diferentes entre si. Você pode fazer História do Direito com um professor e ter um tipo de experiência. Você pode fazer História do Direito com outro professor e ter um tipo completamente diferente de experiência. E isso é algo de se estranhar em algumas disciplinas do curso de Direito, por exemplo, porque quando a gente estuda o Direito Civil ou o Direito Penal, o Direito Tributário, né? Ai de mim, a gente tem um código, a gente tem manuais dogmáticos sobre a matéria, então
é relativamente fácil estruturar o estudo de vocês, estruturar a matéria a partir da redação dos artigos do Código Civil, a partir dos manuais tradicionais da disciplina e assim por diante. A história do direito, logicamente, não tem um código. Ela não é uma disciplina dogmática. Quando eu falo de disciplina dogmática, o que vocês entendem por disciplina dogmática? Vocês já ouviram essa expressão, né? O que é uma disciplina? Seria uma disciplina normativa, onde a gente só precisa ler normas. E o processo de interpretação, ele meio que não existe, porque os textos normativos, eles são bem diretos, bem simples, com pouco espaço, pouca margem para você ter interpretações diferenciadas. Então, elas basicamente dizem como as coisas devem ser, sem deixar muito espaço para pensar, tipo, pode ser de outra forma. Então, é só diz ali o que deve ser e pronto. Bem simples. Essa é uma forma muito boa de descrever a percepção compartilhada que nós, em geral, temos sobre o direito, sobre as normas jurídicas. E aí eu vou usar esse ponto para uma tangente, mas eu prometo que a gente volta ao assunto. Mas é uma tangente que é o seguinte: a gente está vendo hoje uma certa sensação em alguns lugares, não em todos, né? Não é em toda a população, mas tem uma parte da população que está vivendo um momento de rebelião ou de contestação do funcionamento das instituições jurídicas. E isso até jornalistas, a mídia reproduz isso de uma forma bastante forte, como é que pode que um juiz decide uma coisa e outro juiz decide outra? Como é que pode que um tribunal decide do jeito de um jeito numa data e aí um ano depois decide de forma diferente? Tá tudo errado, porque afinal de contas o direito ele não é uma coisa simples, não é uma coisa clara. Ele não tem regras estabelecidas que é só você ler e aplicar. Então, se é assim, deve existir uma certa conspiração social, política, misteriosa, que vai explicar por que existe tanta confusão, por que existe tanta discussão, por que existe tanta dúvida. Porque, afinal de contas, as normas jurídicas, elas são claras, elas não exigem nenhuma interpretação mais complexa e era só as pessoas obedecerem às leis. Era só as pessoas obedecerem à Constituição e tudo deveria funcionar normalmente. Tudo deveria funcionar sem tanta discussão. Isso não é um pouco da percepção compartilhada entre várias pessoas na nossa população? De que existe algo muito errado, porque afinal de contas o direito ele deveria resolver as coisas, mas parece que o direito ele complica mais as coisas. Tá? Railane, quer explicar o que você quer dizer com o princípio da taxatividade? Eu estava lendo sobre direito penal, eu fiz até um pequeno resumo aqui. O princípio da taxatividade, ele diz que as normas jurídicas, elas não podem deixar muito espaço para interpretações muito abrangentes, porque isso permite que o juiz seja arbitrário na decisão dele. Cada um vai interpretar do jeito que quiser. Então, a norma jurídica, ela tem que ter meio que um lugar onde ela quer ir, sabe? Tem que deixar claro o que é que ela quer com aquilo, para não permitir que as pessoas possam interpretar de qualquer forma. Então, vejam, esse comentário é muito interessante porque ela fala de como a norma jurídica deveria ser. Não é nem dizendo que as normas jurídicas são assim, né? Isso tem a ver também com a redação legislativa. Como que você deve escrever o texto de uma norma, deixando claro o objetivo, deixando claro o escopo, deixando claras as delimitações de onde ela é aplicada e como ela é aplicada. Então, esse princípio ele deveria guiar o legislador. E deve guiar o intérprete nesse sentido de como que uma norma deve ser lida. Em especial,
esse princípio ele está associado à área, à disciplina do direito penal, porque no direito penal existe uma especial preocupação em limitar a aplicação das normas, porque o pressuposto é que todo mundo é livre e só excepcionalmente as pessoas vão ser presas, vão ser punidas. Então, na dúvida, você mantém a liberdade das pessoas e somente com uma força, uma clareza legal maior, você deve prender as pessoas, né? Mais ou menos, esses são os princípios gerais que guiam a interpretação do direito penal. Nem sempre, mas de maneira geral é isso. O mesmo também não se aplica a outras áreas do direito, né? No direito civil, em que às vezes são duas pessoas que você não vai ficar na dúvida com uma, porque uma você pressupõe que é melhor do que a outra. A gente pressupõe que no direito penal a liberdade é melhor do que a coerção. Mas no direito civil, se tem duas pessoas, cada uma discutindo seu direito, você não vai pressupor o benefício de uma em relação à outra. Então o mesmo critério já não vai conseguir ser aplicado. E no âmbito das instituições de maneira geral, no direito constitucional, isso também não está tão claro. No direito ambiental, de outras áreas do direito. Entendeu? Então, tem essa complexidade aí. A gente não vai deixar de abordar esse tipo de questão. Tá? Quem é que tinha levantado a mão para falar? Ou quem é que ia comentar agora? Bom dia. Eu queria comentar um pouco que eu peguei uma matéria semestre passado, Teoria do Direito 2, e a discussão acaba sendo justamente essa, que a gente percebe que ao longo da história, justamente que está ligada à interpretação do direito. A discussão, eu acho que paralela ao direito sempre vai ser a interpretação do direito, que ela também depende, não que o nosso texto legal seja perfeito, mas também que muito dessa relação de interpretação, é até uma questão de linguística, depende da outra pessoa que está nessa relação, que no caso é quem vai interpretar, que no caso são as pessoas, não o texto em si, que vai depender também muito dessas pessoas. E que, em uma matéria que eu já peguei de linguística, acaba sendo impossível a gente criar um padrão nessa relação de o que eu falo, o que você entende sobre isso. Então, a gente vê que já teve escolas que foi voltada à vontade do legislador, de parar para pegar atas, de tentar ser o mais fiel possível, e ainda assim existe uma margem, justamente porque, na minha perspectiva, se trata de interações humanas, e que nessa questão não tem como ter certeza, algo fixo. Acho que justamente essa ideia do verbete, conforme a gente for fazendo, pesquisando para fazer, né, esse trabalho, a gente vai perceber como tudo é muito dinâmico. Até nessa questão de grupo, a sua perspectiva vai ser diferente da do seu colega do grupo, porque a gente carrega bagagens diferentes de conteúdo, de perspectiva de vida, experiência de vida, né? Eu acho que é isso. Eu acho que é uma discussão para a vida toda. É até legal, empolgante essa de interpretação, porque você vai percebendo como as pessoas têm visões diferentes sobre algo, mesmo objeto. Olha, a gente tende a subestimar a relevância da interpretação quando a gente começa a estudar o direito. Por quê? E por isso que eu destaquei aqui, a percepção do senso comum compartilhado na população, difuso na população, é que o direito ele é bem mais simples do que ele realmente é. E justamente porque as pessoas esperam que o direito seja muito mais simples do que ele realmente é, que existe uma enorme frustração das pessoas em relação ao funcionamento das instituições.
Faz sentido o que eu estou falando? Tá? Faz. Então, quem é que... Eu vou dar um exemplo bem espúrio, assim, parece que não tem nada a ver. Mas às vezes é bom a gente pegar um exemplo maluco, ou que parece que não tem a ver, tá? Então, assim, quem é que está aí à procura de um namorado, namorada? Quem é que está aí, assim, naquele momento de dúvida, de paquera? Será que você gosta? Será que essa pessoa quer ou não ter algum relacionamento? Aí você manda uma mensagem de WhatsApp ou de Instagram, sei lá, uma rede social aí, de noite. Aí passa assim meia hora, uma hora, a pessoa não responde e tal. Aí depois a pessoa responde com um emoji. Só uma carinha, assim. Aí o que acontece? Vocês entenderam exatamente o que a pessoa quer? Vocês sabem exatamente o que está acontecendo? Ou vocês ficam se perguntando assim, o que será que ela quer dizer com isso? Aí às vezes vocês perguntam para um amigo, assim, olha só essa mensagem. O que será que está acontecendo aqui? Qual que é o significado dessa carinha? E aí às vezes juntas 2, 3 pessoas e aí eles começam a discutir assim, né? Vamos entender o que essa pessoa quer dizer, qual que é o objetivo, quais eram as intenções de uma, de outra. Faz sentido o que eu estou falando? É um exemplo bem banal, né? Porém, eu imagino que vocês vão perceber que numa relação entre 2 pessoas, numa relação coloquial, já existe uma enorme margem para a interpretação. E existe sempre uma insegurança na estabilização do significado de uma palavra, de uma frase, ou mesmo de um símbolo, de uma carinha. Percebe? E isso vai contrário, vai no sentido contrário das nossas expectativas em relação a como as coisas deveriam ser. Mas por que a gente acha isso? Da onde que vem essa expectativa? De que tudo deveria ter um significado claro, determinado, quando nem mesmo as coisas mais básicas da nossa vida seguem esse princípio da taxatividade, né? É lógico que se a gente fala de direito penal, né, é a vida das pessoas que está em risco, né? Por isso que existe uma aspiração à taxatividade. Nós devemos buscar um direito que seja mais claro, que seja mais bem definido, que seja mais delimitado. Porque é importante que as pessoas não inventem novas formas de prender as outras de maneira criativa sem que isso tenha sido estabelecido de maneira clara anteriormente. Isso é uma garantia fundamental. E isso é típico de um Estado de direito. Em outros lugares, ou mesmo em várias situações do nosso próprio Estado, não é o Estado de direito que determina as coisas, né? Às vezes existe um espaço para a arbitrariedade. Mas existe sempre uma luta, uma disputa, uma aspiração por um direito que esteja melhor do que ele realmente é. Mais ou menos isso. Então, onde que isso se encaixa naquilo que a gente estava mencionando anteriormente? Tá? Eu entrei nessa tangente para destacar que existe uma percepção acerca do direito, e essa percepção acerca do direito, ela muitas vezes não corresponde à realidade do fenômeno jurídico. E esse conflito entre a realidade do fenômeno jurídico e a expectativa que nós muitas vezes temos em relação a ele, aí já é uma hipótese interpretativa, né? Mas parece estar por trás de muito da incompreensão que nós vivemos hoje, tá? Em relação ao funcionamento das instituições, tantas críticas, né? Algumas legítimas, outras não tanto,
sobre STF, por exemplo. Tá? Nós temos aí, nós precisamos analisar a realidade histórica dentro dessa perspectiva teórica. Tá? E, ao mesmo tempo, nós podemos fazer essa análise ao longo da história. Eu vinha mencionando que a discussão sobre a função da história do direito, ela é muito relevante, especialmente quando a gente considera como a história do direito pode influenciar a formação de várias outras pessoas. Isso porque, ao longo de muito tempo, a principal função da história do direito nos cursos de direito, de certa forma, envolvia uma legitimação do próprio direito. Vejam vocês, o direito, enquanto discurso, enquanto forma de se falar sobre as coisas, tá? O direito, ele já é, ele próprio, um sistema de legitimação do poder. Por quê? É pelo discurso jurídico que a gente explica por que é justo uma pessoa usar o poder sobre outra pessoa. Né? Então, a polícia foi lá, prendeu uma pessoa, depois levou para um tribunal, o tribunal mandou a pessoa ir ficar 5 ou 10 anos numa penitenciária. Se uma pessoa vem de outro planeta e observa o que está acontecendo, ela vai observar. Uma pessoa está usando a força sobre outra pessoa, e aí várias outras pessoas estão usando a força sobre várias outras pessoas. Do ponto de vista naturalístico, é isso que está acontecendo. Às vezes a gente observa ali os animais, né? Um animal mordendo o outro e dominando o outro, e a gente simplesmente descreve as coisas. Né? A gente pode fazer isso com a gente também. A gente pode simplesmente descrever as coisas de uma maneira naturalística. Mas aí o discurso jurídico, ele vem para dizer, não é simplesmente isso. Não é simplesmente uma pessoa dominando outra. O que está ocorrendo ali é uma pessoa cometeu um crime. Então, um crime é algo que a sociedade determina tal forma. E aí, quando uma pessoa comete um crime, tem instituições em que é legítimo que essa pessoa seja capturada, punida, responda tal e tal coisa. E as coisas acontecem de tal e tal forma. E aí é por isso, porque essas formas são pré-estabelecidas e porque essas formas são delimitadas e são cumpridas, é por isso que o que está acontecendo não é simplesmente um exercício da violência de uma pessoa sobre outra, mas é um exercício legítimo da violência de uma pessoa sobre outra. Faz sentido até aí? Tá? Então eu estou fazendo aqui uma análise que parte de uma análise sociológica, tá, das relações sociais, mas que percebe que em cima dessas relações sociais existe uma camada discursiva que dá um sentido, um significado de legitimação. Tá? Então dá um significado às coisas, um significado mais complexo. O direito, portanto, ele é, de maneira geral, um discurso legitimador. Tá? Não é por acaso que o direito ele opera um papel fundamental tanto no reforço da autoridade de quem está no poder. Né? Então, quem exerce o poder, ele vai dizer assim, o poder que eu exerço está de acordo com o direito, portanto é legítimo. Mas o direito ele também pode ser usado para contestar o poder. Você pode dizer assim, não, você que está exercendo o poder, você está exercendo o poder de maneira ilegítima, porque você está contrariando o direito. Então o direito ele é um ponto-chave na discussão sobre a legitimação do poder.
Certo? Até aí, todo mundo acompanhando, né? Legal. Bom, nós concluímos aqui rapidamente que o direito ele pode ser visto como um discurso legitimador. Agora, isso não impede de qualquer pessoa de perguntar assim, mas qual que é a legitimidade desse discurso? Né? Porque o direito ele vai dizer que existem tais e tais regras, tais e tais normas que dizem que prender uma pessoa é legítimo, ou que dizem que um governante tem tais e tais poderes. Mas nada nos impede de questionar qual que é a legitimidade dessas normas. Por que essas normas e não outras normas que definem o que é legítimo dentro de uma sociedade? E aí nós temos um calcanhar de Aquiles, digamos assim, de todo o sistema jurídico. Tá? O sistema jurídico, ele é um sistema que legitima relações de poder, mas o que legitima o sistema jurídico? Este é um ponto que não passa batido pelos juristas. A maioria deles não gosta de falar sobre isso. Mas eles não ignoram esse problema. Então a maioria não gosta de admitir que existe um problema de legitimidade em todo o sistema jurídico. Que é responder à questão: por que essa norma é legítima e não outra? Por que esse sistema que é o legítimo e não outro? E para responder essa questão, muito frequentemente se utiliza a história do direito. A história do direito pode ser utilizada para convidar os nossos alunos aí do primeiro ano da graduação a, por exemplo, fazer um passeio, como se fosse assim, um parque de diversões, e aí a gente vai num lugar que é o show de horrores. Não sei se já foram a um circo, alguma coisa assim, ou se já viram em filme, que daí tem um barracão, ali você vai ver as coisas mais bizarras, as coisas assim que você diz, meu Deus, que bom que isso não existe na minha vida, na minha sociedade. E aí você vê o show de horrores, né? Naquela época tal era olho por olho e dente por dente. Na outra época era bruxaria. Na outra época se queimavam as pessoas. Na outra época era assim ou assado. Olha que loucura. Que bom que o nosso direito é evoluído. Que bom que a gente é melhor do que as pessoas do passado. Que bom que o nosso direito é bom. Né? Ou então, às vezes os professores levam os alunos para um outro barracão, que é o barracão da pseudo-evolução. Né? Em vez da evolução de verdade, da biologia, se estuda uma evolução alternativa, que é a evolução dos conceitos. Olha, lá na Roma antiga tinha tal conceito, o conceito de propriedade. Então lá o conceito de propriedade ele tinha tais e tais características. Mas é porque eles não tinham enfrentado até então tal e tal problema. Aí quando eles enfrentaram tal e tal problema, os juristas trouxeram novas soluções. E aí isso foi sendo construído um em cima do outro, e aí o direito ele foi evoluindo. Então, em um certo momento, as pessoas tinham um direito primitivo. Aí esse direito primitivo ele foi se desenvolvendo, ele se tornou mais civilizado. E aí, ao longo do tempo, novos desafios, novas questões foram surgindo, e aí o direito foi se desenvolvendo até chegar aonde? No topo, na glória, no ápice da história humana, que é o nosso direito atual. Faz sentido o que eu estou falando, ou é só uma história esquisita? Faz sentido, professor.
Então, a história do direito, eu tô fazendo uma explanação exagerada, óbvio, né? É óbvio que eu estou exagerando para tornar a coisa mais didática. Mas, trocando os termos, é basicamente isso. A história do direito, ela muitas vezes é usada como um discurso de legitimação do discurso jurídico, que, por sua vez, é um discurso de legitimação. Entenderam? Tá? Então, é muito importante observar que, frequentemente, a história do direito ela é utilizada como um discurso legitimador do direito atual. E se a história é usada como um discurso legitimador do presente, isso não é história porcaria nenhuma. É mitologia, é fantasia, enganação. Mas se nós queremos enganação, a gente vai no circo, a gente vai prestigiar a arte, a gente vai querer ser honesto na nossa enganação. A gente pode, não tem problema nenhum a gente discutir mitologia. É legal, é bacana. A gente não pode confundir as pessoas. Tá? É vender uma coisa e entregar outra. Então, por muito tempo, e às vezes até hoje, tá, em alguns lugares, a gente encontra a história do direito tendo esse tipo de formato. Tá? Qual o formato? Formato de legitimação do direito presente. E não é incomum até hoje, vocês veem, quando os colegas de vocês, ou vocês, forem fazer uma monografia, trabalho de conclusão de curso, aí você quer falar sobre os contratos de arrendamento. Aí como que você começa a falar sobre os contratos de arrendamento dentro do Código Civil atual e a jurisprudência? Você começa lá em Roma. Né? Lá os romanos, né, já tinham a ideia de contratos, de arrendamentos, de terras, de não sei o quê. E aí você usa a história para fazer uma introdução ao conceito atual. Só porque esse uso, ele é um uso apenas retórico, performático. Porque as pessoas, nesse caso, elas vão estar selecionando, pensando um ou outro elemento que serve para decorar o discurso atual. Mas nunca foi sobre a história. Sempre foi sobre a questão atual. E a história serve um papel decorativo, às vezes para demonstrar uma certa erudição da pessoa, dizer assim, olha, eu sei citar brocardos em latim. Logo, você deve considerar o que eu estou falando, o quê? Legítimo. Você não precisa fazer uma apreciação crítica dos meus argumentos, porque você vai aceitar a legitimidade do meu discurso. Então, novamente, nós vemos aqui a história tendo um papel de reforço da legitimidade. Entenderam? Então, a palavra legitimidade, ela é muito presente, né, no uso da história, de maneira geral. Tá? Então, por exemplo, assim, eu mesmo aprendi na escola algumas coisas que, depois, estudando a fundo na história, a gente descobre que é apenas um papel legitimador. Assim, por exemplo, eu acho que vocês também devem ter aprendido, que os nativos nas Américas, eles não tinham um bom sistema imunológico, porque, afinal de contas, eles não conheciam vírus e bactérias que os europeus tinham e que traziam consigo. E aí bastou que
os estrangeiros chegassem e dessem 1 ou 2 espirros para populações inteiras, milhares e milhares e milhões de pessoas morrerem, assim como uma epidemia, uma coisa, um vírus que vem do não sei aonde, e aí de repente todo mundo morreu. Né? Quer dizer, eu estou exagerando também, né? Não é assim que se ensina na história, na escola. Mas na escola eu ouvi isso de forma bastante enfática. As doenças mataram mais do que as pessoas mataram as outras. E aí a gente vai ver que não, o que os estudos vão mostrando cada vez mais é que, na verdade, pessoas mataram outras pessoas sim, muito mais do que a gente imagina. Né? E a história do sistema imunológico e tal, que não é completamente falsa, né? Tem um pé na realidade, mas é sobre-enfatizada para quê? Uma questão de legitimação. Né? Legitimação do quê? Do que houve depois, ou de como as coisas são hoje. Né? Então, quando a gente observa que a história ela está cumprindo um papel de legitimação para alguma coisa, a gente deve se questionar se ela não está sendo instrumentalizada. Né? Se ela não está servindo a um propósito espúrio. E aí, o que isso nos indica para a história do direito? Por que isso é relevante para a nossa disciplina? Porque a história do direito, ela ou vai ser pensada, organizada, construída como um discurso de legitimação, ou ela vai ser pensada, organizada, construída metodicamente como um discurso crítico acerca do próprio direito. E quando eu falo discurso crítico, isso não quer dizer ficar falando mal, ficar apontando o dedo e elegendo culpados para as nossas desgraças, não é nada disso. A palavra crítica, ela tem uma história muito grande. Né? E crítica significa análise profunda, um estudo dedicado, buscando, né, desconstruir o discurso para ver como que as coisas realmente funcionam. Isso é coisa que qualquer criança sabe fazer. Eu fazia muito para minha própria decepção e para a decepção da minha mãe. Depois de um tempo eu não ganhava mais nenhum brinquedo, porque qualquer brinquedinho assim que eu ganhava eu abria, né? Então tinha um carrinho, alguma coisa. Eu abria o carrinho para ver. Eu quero ver o motor, eu quero ver como é que funciona. Eu abri e não tinha nada ali dentro, era só um simulacro, né, de carrinho. Não era um carrinho de verdade. Mas eu descobria isso abrindo, quebrando. Né? E quando você abre, às vezes ele para de funcionar. Geralmente, quando você abre, ele para de funcionar. Não é mesmo? Quem é que já abriu uma coisa para ver como é que funciona e depois não monta de volta? Né? O que a gente vai fazer com a história do direito, e aí eu digo que ela é uma disciplina perigosa. A história do direito é uma disciplina perigosa. Porque o que a gente vai fazer aqui, a gente vai abrir o carrinho. A gente vai desmontar. E às vezes a gente não consegue montar de volta. Né? Então, se você faz uma crítica profunda de um objeto de estudo, se o objeto de estudo tinha a função de legitimar o poder, de garantir que as coisas funcionem de uma maneira tal e tal em sociedade, se você abrir demais o carrinho, talvez você não consiga montar de volta e fazê-lo funcionar de novo. Esse é o risco da história do direito, em perspectiva crítica, entendeu? Mas essa é a única forma da gente realmente aprender a fundo como que o direito realmente opera, o que ele realmente é. Tá? É historicizando a sua análise, tá? Conhecimento. Eu tenho que falar, porque já está dando nosso horário, né? E a minha gata também já está aqui um pouco impaciente comigo, tá? Querendo que eu pare.
Então, vamos, né, encerrando por hoje, mas ainda temos algum tempo para questões, perguntas, se vocês tiverem. Lembro vocês também que já temos um texto referente à aula dessa semana, eu peço para que vocês leiam, porque ele vai ser importante para as próximas também, e até o final de semana eu coloco novos materiais e novos temas para as próximas semanas. Ana Clara, pode falar. Professor, eu reparei que tem uma playlist de videoaulas no AVA. Vai servir como, tipo, aula síncrona? Ou não entendi direito, tipo, o objetivo? Ah, sim, tá. Isso é uma informação relevante. No semestre passado, alguns alunos estavam com dificuldade de acessar o Drive, onde ficam salvas as aulas, né? Todas as aulas são gravadas. Aí o que eu fiz? Eu comecei a postar as nossas aulas no YouTube. Tem um canal no YouTube e estão ali todas as aulas do semestre anterior. Nesse semestre, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou postar essa aula de hoje. Hoje à noite eu vou postar no YouTube. Aí você pode acessar depois pelo celular, fica fácil. Quer botar na televisão, qualquer coisa, você pode acessar. Então, quem quiser acompanhar isso, inscreva-se no canal e aí vai poder ali acompanhar a playlist. Eu vou fazer uma playlist agora só desse semestre. E aí fica fácil para todo mundo. Bastante gente, isso facilitou o acesso para muita gente, né? Então eu acabei aceitando essa ideia, essa sugestão. Até aprendi a fazer vinheta, coisa assim, para mexer. Deixa eu compartilhar aqui com vocês o link. Vamos ver. O canal, o nome é o meu nome mesmo, quer dizer, é Fernando Najib, que é um nome composto. As pessoas acham que é sobrenome, mas não é, tá? Então, está aí, acompanhem aí o canal. Vocês vão ver as aulas também, se vocês quiserem, da disciplina de Teoria do Direito. Se quiserem, por alguma loucura, quiserem ter mais aula, mais conteúdo, mais coisas, tem ali também, tá? Tem uma infinidade de maneiras de aprender. Tá bom, gente? Mais alguma questão? Como que está a expectativa de vocês em relação ao curso? Tá? Camila. Oi, professor. Então, para a próxima aula, a gente tem que ler esse texto, né? Ler o texto antes da aula? Sim, por favor, tá? Leia um texto antes da aula. Esse texto eu não dei os avisos com antecedência. O texto que eu coloquei na primeira aba seria sobre essa primeira aula aqui, tá? Mas eu vou retomar esse conteúdo na próxima e aí já vou avançar no conteúdo. Então eu vou colocar um texto a mais para a semana que vem. Mas aí, se não der para ler tudo bem, não tem problema. Mas tentem se organizar para ler o texto antes da aula, porque isso vai facilitar bastante o aprendizado de vocês, tá? Porque aí uma coisa vai construindo em cima da outra. E aí também fica mais interessante para já ter perguntas, tá, sobre o texto durante a aula. Tá legal? Ok, então, pessoal. Obrigada. Vejo vocês na semana que vem. Tchau, gente. Bom dia a todos. Obrigada, professor. Professor, obrigado. Tchau, um abraço. Obrigado pela aula. Tchau.